A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica tratando sobre as pautas feministas e a fé cristã. O objetivo dessa dinâmica é discutir justamente essas pautas feministas e a sua discordância em relação à fé cristã. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar escrever as letras do alfabeto em um papel, depois você recorta essas letras desse tipo aqui, ó. Se você não puder fazer numa máquina, em um computador, tá? Você pode fazer também à mão, em um papel e recortar os pedacinhos, né, das letras. Você vai precisar também de um quadro, cartolina ou então uma folha de papel 40 para anotar algumas coisas que vão ser mencionadas pelos alunos. Bom, como é que você vai fazer? Você vai organizar os seus alunos em círculos e explicar o objetivo da dinâmica, né? Em seguida, você vai pedir que cada aluno escolha uma letra do alfabeto. E é interessante, depois que ele escolher a letra, tá? Ele vai mencionar uma pauta feminista que ele conhece com aquela letra que ele escolheu e que, né, que contenha, ou então ou ela comece com a letra, ou então ela contém aquela letra no meio da pauta. São várias pautas feministas que podem ser faladas no meio da dinâmica. Por exemplo, a questão do aborto, questões de gênero, o controle do próprio corpo, que eles defendem, a igualdade com o homem, críticas ao patriarcado, né, que eles chamam aquelas ideias que os cristãos apresentam como ideias patriarcais, tá? Eles têm também a questão da interpretação liberal das escrituras, defendem também casamento com pessoas do mesmo sexo, defendem o fim da família tradicional. Muitas feministas também trazem o homem como um ser opressor. Outras pautas feministas também estão relacionadas ao padrão de moralidade que eles têm, que são contrários aos padrões da Bíblia, né? Tem a questão também da relativização do pecado. São várias pautas que os seus alunos podem mencionar que tenha uma dessas letras aqui. A letra que ele pegar, né? Entendeu? Então, quando eles mencionar a pauta, aí o aluno vai explicar por que, como cristão, ele discorda ou se vê em desacordo com aquela pauta. Eu vou dar só um exemplo para você entender. Digamos que o aluno escolha a letra E, de forma aleatória, tá? Você vai dar a letra a ele sem precisar dele dizer assim, eu quero E. Não, você vai dando as letras, tá? E aí o que é que ele vai falar com a letra E? Por exemplo, o empoderamento feminino é uma pauta feminista. Então, como cristão, ele pode dizer, eu acredito que as mulheres devem ter igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, mas discordo do conceito de empoderamento quando ele é visto como uma busca por poder, por domínio, em vez de valorizar a cooperação e o respeito mútuo. Já falou, né? Por exemplo, se ele pegasse a letra A, que trata sobre o quê? Aborto, por exemplo, que as feministas defendem o aborto. E aí ele vai dizer o quê? Que a sacralidade da vida é o que ele acredita. Ele acredita e defende a vida humana como algo sagrado, que começa na concepção. E aí ele vai mostrar que vê o aborto como o fim deliberado de uma vida humana inocente e que entra em conflito com os valores da vida, como ele defende. Entendeu? Então é dessa forma que a dinâmica vai ser desenrolada. E aí você vai pedir que os alunos continuem a escolha de cada uma das letras até que todos os alunos tenham participado. E aí o que é que você vai fazer como professor? Durante a dinâmica que os alunos forem falando, você como professor vai notando
algumas das pautas que você acha interessante, que foram mencionadas pelos alunos na cartolina. Você vai colocando numa cartolina, num quadro, notando, né? E aí deixando de forma que os alunos possam visualizar aquilo ali. E depois de concluída toda a etapa dos alunos, aí você vai reunir o grupo para uma discussão geral sobre aquelas pautas que foram mencionadas e as discordâncias existentes. Conclua a dinâmica ressaltando o desafio que nós, como cristãos, enfrentamos em uma sociedade pós-moderna, que muitas vezes nos apresenta ideias e pautas que estão em conflito com os ensinos da Bíblia. A nossa fé em Deus, ela é revelada através das Escrituras. Ela é o alicerce sólido que deve orientar as nossas crenças e as nossas ações. Diante das constantes mudanças culturais e ideológicas, é vital nós permanecermos firmes na verdade e no amor de Cristo. A pós-modernidade, ela é marcada por uma mentalidade relativista, que rejeita conceitos absolutos e abraça a diversidade de perspectivas e modelos femininos completamente contrário aos ensinos das Santas Escrituras. Embora a diversidade deva ser respeitada, nós podemos ver que algumas dessas ideias podem entrar em conflito com os princípios fundamentais da fé cristã. Então, como seguidores de Cristo, nós devemos estar vigilantes e discernir cuidadosamente as pautas em pensamentos feministas que vão de encontro à palavra de Deus. A Bíblia, ela é a nossa bússola moral e espiritual. Ela contém orientações claras de como deve ser o padrão de feminilidade de uma mulher cristã. Em várias passagens, somos alertados sobre o perigo de nos conformarmos com as tendências deste mundo e de sermos influenciados por valores que não são consistentes com a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele nos adverte em Romanos 12:2, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, a mulher cristã, ela precisa estar disposta a questionar as ideias feministas e verificar se estão em conformidade com os princípios da Bíblia. Vale ressaltar que ao defendermos as nossas crenças e princípios bíblicos, nós devemos fazê-los com amor, com respeito. Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar pelos que nos perseguem. Nós não devemos ceder à tentativa de responder com ódio ou intolerância, mas sim com humildade, misericórdia e amor, lembrando que todos somos pecadores e necessitados da graça divina. Além disso, nós precisamos lembrar que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Portanto, a nossa arma principal é a oração, buscando a sabedoria e a orientação do Espírito Santo, para nós podermos enfrentar os desafios da sociedade pós-moderna. Como cristãos, nós somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Nós devemos ser uma voz de esperança e verdade, compartilhando o amor de Cristo e apresentando a todos o caminho da salvação. A nossa missão não é apenas resistir aos ensinos que são contrários à Bíblia, mas também influenciar positivamente a essa sociedade em todo o nosso redor. Por isso, eu conclamo a todos a permanecer firme na fé, não cedendo às ideias feministas que se opõem à palavra de Deus. Sejamos imitadores de Cristo, sendo sensíveis ao Espírito Santo e vivendo uma vida que reflita o seu amor, a sua graça, através das nossas ações, as nossas palavras, as nossas orações. Diante de tudo isso, que possamos fazer a diferença nessa sociedade pós-moderna e trazer glória ao nome do Senhor Jesus, tá bom?
Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.